Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, este não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu vou fazer de novo a leitura e nós vamos combinar uma coisa. Eu vou ler o versículo 25 e eu quero que a igreja inteira faça a leitura em voz alta do versículo 26. Amém? Amém. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, sua mulher, seus filhos, e seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Graças te dou, meu Deus, meu Pai, por mais essa assembleia, Pai, por mais essa reunião, por mais essa oportunidade de enaltecer, de glorificar o nome do Senhor. E que alegria, ó Pai, o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por cada alma, ó Pai, que adentrou nesse lugar. Mas de antemão, ó Pai, eu queria dizer, e mais uma vez repetir, que Tairone aqui não faz nada. Tairone aqui não opera nada. O poder do Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, é Jesus Cristo que transforma, é Jesus Cristo que tem o poder, é Jesus Cristo que tem que ser louvado, ser adorado, ser enaltecido. Mas eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me conceda a graça de ser usado, segundo o teu poder, ó Pai, segundo a tua graça, e que a palavra, ó Pai, sirva para a edificação dos irmãos, que possamos juntos, ó Pai, ser edificados pela palavra que o Senhor há de trazer. E enquanto eu ministro a palavra, ó Pai, que o Senhor me entregou, que o Espírito Santo ao mesmo tempo esteja operando, ó Pai, nos corações, nas mentes, a fim de testificar aquilo que o Senhor vai falar conosco essa noite. E todas estas coisas, ó Pai, eu peço em nome de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo diz: amém. Glória a Deus. Tome seu assento, irmãos, aplaudindo ao Senhor Jesus. Irmãos, esse versículo que nós acabamos de fazer a leitura, ele está narrando um acontecimento. A palavra diz: ora, ia com ele. Ele quem? Jesus. Jesus caminhava, e com ele via uma grande multidão de pessoas. Vocês conseguem, irmãos, imaginar isso? Jesus, ele caminhava por aquela terra, e uma multidão de pessoas acompanhava ele. Por quê? O que leva
pessoas acompanhar um homem? Por que tantas pessoas seguiam Jesus? Por quê? Será, irmãos, que toda aquela multidão de pessoas seguiam Jesus pelo mesmo motivo? Vocês acham que cada pessoa ali estava acompanhando, estava seguindo Jesus, e todo mundo estava acompanhando Jesus pelo mesmo motivo? O que nós sabemos? Que não era pela aparência dele. Isaías 53 diz que não havia beleza em Jesus para que as pessoas seguissem ele por causa disso. Pela aparência não. Se não era pela aparência, era por alguma coisa que ele fazia. Alguma coisa Jesus fazia, que fazia com que uma multidão de pessoas se interessassem para acompanhar. Jesus, ele fazia duas coisas que chamavam muita atenção. Era motivo das pessoas o acompanharem de fato. A primeira delas eram os sinais. Jesus operava milagres. Jesus operava maravilhas. E quando um homem opera maravilhas, isso chama atenção. Isso prendia a atenção a ponto de uma multidão querer segui-lo. Imagina você escutar boatos de que tem um homem aí que está fazendo cego enxergar, está fazendo coxa andar, está curando doença, está expulsando demônio, e tudo que ele faz com autoridade. Quem aqui não ia lá ver? Quem aqui não teria a sua atenção voltada para ele? Quem aqui não iria querer saber quem é esse homem que opera sinais com autoridade? Quem não queria saber? Mas, irmãos, existe um segundo motivo pelo qual as pessoas seguiam Jesus. Havia uma outra vertente. Sabe o que era? A pregação. Certa vez, alguns guardas foram capturar Jesus, foram prender Jesus. Chegando lá, Jesus estava pregando. E esses guardas tinham que capturar Jesus e voltar para poder prestar conta de que de fato tinha pregado. Eles tinham que capturar e levar. O que aconteceu? Eles foram e voltou sem Jesus. E aí os principais, os fariseus, eles perguntaram aos guardas: vocês foram lá buscar um homem, cadê ele? Cadê Jesus que vocês foram buscar? Sabe, irmãos, por que eles não trouxeram Jesus? Sabe o que foi a resposta dos guardas? Nunca nenhum homem falou como ele. Eles foram capturar Jesus, mas ouviam pregar e não puderam capturá-lo. E os fariseus falaram: vocês também foram enganados, porque Jesus, ele pregava com excelência. Os guardas falaram: nenhum homem nunca falou como esse homem fala. E de fato, ninguém nunca falou como ele fala. Ninguém nunca ensinou como ele ensinava. Ninguém nunca evangelizou como ele evangelizava. Ninguém nunca pregou como ele pregava. Ninguém nunca falou com tanta sabedoria. Ninguém nunca falou com tanta autoridade. Ninguém nunca pregou com tanto poder. Ninguém nunca operou tantas maravilhas quanto Jesus Cristo. E é por isso que eles disseram: eu nunca vi alguém falar como esse homem fala.
com profundidade. E por quê? A palavra diz, irmãos, que Deus colocou graça, Deus derramou a graça nos lábios de Jesus. E por isso eu pregava com excelência. Tudo leva a crer, irmãos, que boa parte daquela multidão que acompanhava Jesus, eles acompanhavam alguns pelos sinais, pelas maravilhas, pelos prodígios, mas muitos o acompanhavam pela excelência da pregação, pelas palavras sábias que ele proferia, pela doçura, pela leveza, mas também pela autoridade, pela robustez, pelo confronto. E não importava o nível da pessoa, era fariseu, era soldado, mas era publicano, era pecador. Todo mundo ficava impressionado quando Jesus falava. Pelo contexto, tudo indica isso. As pessoas o seguiam pelos sinais, maravilhas, mas também pela excelência da pregação. É curioso, irmãos, que quando você olha para esse texto, quando você medita nesse texto, não parece que Jesus ele está muito satisfeito. Ele não parece feliz aqui. Jesus, ao ver essa multidão seguindo, parece que algo não o agradava. Ele não estava muito satisfeito naquela situação. Porque Jesus, como Deus, sabia que muitas das pessoas que estavam seguindo ele, seguiam apenas para ver algum sinal, ou porque estavam impressionadas. E Jesus, sabendo disso, é claro no texto que Jesus, ele não está satisfeito com a situação. Ele não está satisfeito com aquilo. Agora, irmãos, sejamos sinceros. Quem aqui não fica impressionado com Jesus? Quem aqui de nós não se impressiona com a sua figura? Quem de nós não somos, irmãos, fascinados por ele? Jesus, a figura de Jesus é uma figura imponente. Jesus, ele fala com sabedoria, com autoridade, ele fala com poder. Mas ao mesmo tempo, na sua pessoa, tem santidade, tem obediência. Ao mesmo tempo, tem humildade. Irmãos, quem não se impressiona por isso? Quem não admira isso? Quem somos nós para acusar essas pessoas e dizer, se nós estivéssemos ali também estaríamos admirados por ele? A questão, irmãos, é que pela reação de Jesus, isso não agradava a ele. Isso não era do agrado de Jesus. Porque quando Jesus estava ali, e à medida que ele caminhava, tinha uma multidão atrás dele. E qual que é a reação? Ele prega. A reação de Jesus ao ver que aquela multidão seguia, a reação imediata dele foi pregar. Jesus pregou. E como é que eu faço para verificar que Jesus não estava satisfeito? Pelo conteúdo da mensagem. Quando eu me debruço no texto e olho o que é que Jesus falou, nota-se que algo não o agradava. É pelo conteúdo que ele prega. Eu queria, irmãos, que vocês fizessem uma reflexão. Eu sei que vocês admiram Jesus. Eu sei que vocês se impressionam com Jesus. Eu sei que Jesus te cativa. Eu sei que Jesus impacta a sua vida. Eu sei disso. Mas será que se impressionar, admirar Jesus, será que isso é suficiente? Será que apenas ficar
milagres, pelo comportamento, pelo conteúdo? Será que só se impressionar com ele, será que isso é suficiente? Será que basta isso? Será que admirá-lo é o motivo pelo qual ele veio? Porque essa é a reflexão do texto. E é claro que isso não agradava a Jesus. E por quê? Porque apenas ficar impressionado com o que ele fazia não era suficiente para você se tornar um discípulo. Apenas admirar Jesus, apenas ficar impactado por ele, não é suficiente para que você seja discípulo. Só isso não basta. É necessário mais do que apenas ficar admirado do que ele fez, do que ele faz. E por isso Jesus não estava agradando aqui. É porque apesar de uma multidão de pessoas seguirem, não estavam fazendo o suficiente para quê? Para se tornarem discípulos. E é por isso que a reação dele foi o quê? Pregar. É por isso que Jesus sentiu a necessidade de pregar. Porque discípulos precisam mais do que apenas ficar admirado com ele. Discípulos precisam de mais do que apenas se impressionar com ele. E é por isso que ele vira e prega. E quando eu observo, irmãos, o conteúdo da pregação, ela me faz olhar com duas perspectivas diferentes para esse acontecimento. Ela me leva a enxergar de maneiras diferentes para esse mesmo fato. Porque se você lê esse texto e se deixa levar por um pensamento natural de qualquer pessoa, o que vai acontecer? Que coisa boa! Que coisa maravilhosa! Olha só, tem uma multidão de pessoas seguindo Jesus, que coisa magnífica! Que coisa boa! Que motivo para alegrar por uma multidão seguindo ele. Mas quando eu faço uma análise do texto, eu não vejo isso. Uma multidão de pessoas seguia Jesus, e isso parece ser um motivo de alegria, ou uma multidão seguindo Jesus. Mas quando eu me debruço no texto, eu não vejo Jesus empolgado. Eu não vejo Jesus admirado aqui. Eu não vejo Jesus, irmãos, manifestar o mínimo de empolgação. Eu não vejo ele se alegrar, eu não vejo ele se agradar. Talvez, na nossa perspectiva, isso seja um motivo de júbilo, de festa. Jesus está arrastando multidões. Mas ele não está empolgado com isso. Não está alegre com isso. Aquilo ali não agrada. Eu quero, irmãos, que vocês prestem muita atenção no tema. Eu quero que vocês prestem atenção no tema que ele prega. Jesus não agradando aquilo, qual é a reação? Ele prega. Mas o que é curioso aqui? O tema que ele usou. O tema da pregação de Jesus para aquela multidão. Reparem no tema da pregação. Versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e olha o detalhe, e ainda também a sua própria vida, essa pessoa, ela não pode ser meu discípulo. Agora eu quero, irmãos, que vocês imaginem essa cena. Uma multidão de pessoas cercando Jesus, e Jesus resolve pregar. Só que quando eu olho para o tema da pregação, o conteúdo da pregação, eu sei que vocês são espertos, eu sei que vocês são inteligentes. Baseado no tema que ele pregou aqui, qual é o efeito que vocês acham
que teve? Vocês acham que quando Jesus prega isso aqui, aquela multidão ficou ainda maior? Ou quando Jesus prega isso aqui, aquela multidão se dispersou? Quando a multidão se envolvia na palavra de Jesus, ele prega uma palavra, mas parece que ele está muito preocupado em manter a multidão por perto. Porque se Jesus está diante da multidão, ele prega uma mensagem de confronto. Jesus prega uma mensagem de confronto àquelas pessoas. Agora, qual que é a reação quando você prega uma mensagem de confronto? O que acontece quando você, através da palavra de Deus, você confronta as pessoas? Acontece o quê? O que acontece com a multidão? Ela dispersa. Porque as pessoas, elas não estão interessadas em palavras que confrontam. As pessoas, as multidões, elas não estão interessadas em palavras que precisam mudar, que precisa haver transformação. E isso, irmãos, nos leva a que tipo de pensamento? Quando Jesus é aquela multidão e ele começa a pregar palavras que confrontam, isso demonstra o quê? Isso nos mostra o quê? Jesus, ele não é animador de torcida. Jesus, ele não é encantador de multidões. Jesus não vem nessa terra para entreter as pessoas. Jesus não vem para abastecer multidões. Porque se Jesus estivesse interessado em manter multidões, ele tinha pregado outra coisa. Ele tinha feito mais cura. Ele tinha trago uma palavra mais suave. Se fosse do interesse de Jesus manter pessoas ali, ele não pregaria esse texto. E isso, irmãos, demonstra o quê? Que Jesus não veio nessa terra para gerar entretenimento para as pessoas. Essa não é a sua missão. Jesus, irmãos, ele veio para dar a vida dele em resgate de muitos. Jesus, ele veio para nos transformar. Jesus veio nessa terra para nos libertar do pecado. Jesus, ele veio para nos dar vida, estando nós mortos em delitos e em pecados. Jesus não veio entreter multidão, Jesus veio combater o pecado. Jesus veio confrontar pessoas. Jesus não veio amaciar ego. A Bíblia diz que o ladrão vem matar, roubar e o quê? Destruir. Mas ele veio para quê? Para nos dar vida com abundância. Ele veio para isso, para nos dar vida. Ele veio para fazer coisas mais sérias do que simplesmente entreter pessoas. Você quer entretenimento? Vai no circo, vai no teatro, vai assistir futebol. Jesus veio, irmãos, para trazer a verdade. Isso demonstra, irmãos, que o compromisso de Jesus não é encantar multidões. O compromisso de Jesus é com a palavra. Está na hora de nós alinharmos as nossas expectativas em relação a Jesus e a sua missão. Ele veio para coisas sérias. O compromisso de Jesus, irmãos, é com a verdade. É por isso que, ainda que o conteúdo da sua mensagem ele seja duro, ele vai fazer, ele vai falar, ele vai pregar. E assim nós devemos fazer. Não importa, irmãos, se a nossa mensagem ela vai dispersar multidões. Não foi essa a preocupação dele. Nós devemos ser fiéis à sã doutrina, à palavra de Deus, ainda que isso faça com que as pessoas dispersem. Porque nosso compromisso não é com a multidão,
Nosso compromisso também é com a verdade. Nosso compromisso é com Jesus. Nosso compromisso é com os seus ensinamentos. Nosso compromisso é com a tua palavra. Continuaremos fiéis à palavra de Deus, ainda que o conteúdo espalhe o dia. Ainda que o conteúdo disperse pessoas. Perceba, irmãos, perceba como que Jesus ele é o oposto do mundo. Perceba como ele opera na posição contrária. O que as pessoas fazem hoje em dia? Elas distorcem a mensagem. Para quê? Para atrair, para reter, para chamar atenção. Pessoas estão alterando a palavra de Deus para atrair e reter as multidões. Jesus é o contrário. Jesus não distorce a palavra. Jesus não modifica a palavra. Jesus prega a verdade. Ainda que isso vai dispersar a multidão. Perceba? Perceba como é o contrário. Uns negociam a palavra, uns comercializam a palavra, uns vendem palavras de Deus para atrair multidões. Jesus permanece fiel à palavra. Ainda que essa fidelidade faça as multidões dispersar. Ele é contramão. Ele opera na contramão. Ele é diferente do mundo. E assim como ele é diferente do mundo, irmãos, nós também devemos ser. Só que Jesus, irmãos, está aqui no versículo 26, é uma leitura difícil. É uma leitura complexa. É pequena, mas é complexa. Porque o conteúdo dessa mensagem, ela parece ser contraditória. Ela parece contraditória. Se você fizer uma leitura, prestando bem atenção, as palavras de Jesus são as seguintes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, essa pessoa, ela não pode ser meu discípulo. Parece que Jesus está dizendo que parte do processo de conversão inclui aborrecer as pessoas. E isso dá um choque. Porque o que é que tem a ver o processo de conversão de aborrecer pai, mãe, filho? O que Jesus quis dizer com isso? O que isso de fato significa? Quem quiser ser discípulo e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, família. E é interessante que ele coloca isso como uma condição. É uma condição, não um detalhe. É uma condição. Se você não aborrecer, parece isso. Se você não aborrecer sua família, você não é digno de ser meu discípulo. O que Jesus quis dizer com isso? Por que ele disse que essa condição é uma condição sem a qual não é possível que você seja discípulo? Primeiro, irmãos, nós temos que desmembrar isso aqui para poder entender por que é que ele falou isso também. Porque você tem que se atentar aos porquês. Por que Jesus falou isso? Vamos nos atentar ao porquê. Por quê? Jesus, ele está aqui lidando com um problema. Jesus, ele está lidando, irmãos, com um problema. Que problema é esse? Existem pessoas que estão seguindo Jesus, mas esses seguidores, eles não entenderam a seriedade. Eles não entenderam qual que é o nível de compromisso. E isso é um problema. Será que esse problema, irmãos, é só dessa época? Ou esse problema, ele acontece hoje em dia? Jesus aqui, essa é a primeira coisa que você precisa entender.
Jesus está lidando com um problema. Qual que é o problema? Pessoas estão seguindo Ele, mas essas pessoas que estão seguindo, elas não entenderam a seriedade do que é ser discípulo. Não há uma compreensão na cabeça delas do que é ser discípulo, do quão sério isso é. A igreja está cheia de multidões assim, de multidões que o seguem, mas ainda não entenderam a seriedade disso. A igreja está cheia, lotada, de pessoas que acompanham, que seguem, mas não entenderam ainda que isso é coisa séria. Estão dispersos. Esse era o problema que Jesus estava lidando. Jesus precisava pregar uma mensagem para que as pessoas entendessem que a conversão é uma coisa séria. Jesus precisava pregar uma mensagem que fizesse com que eles entendessem que, irmãos, é sério demais, é comprometimento demais. A conversão não é brincadeira. A conversão, o discipulado de Jesus não é uma mera brincadeira. E esse era o problema que eu estava lidando. E ele precisava pregar, ele precisava expor uma mensagem que dissesse quão importante é o meu chamado, com qual nível de seriedade eu devo entender o chamado de Jesus, o quão sério eu devo levar essas coisas. E aí ele vai ministrar a mensagem. Aí você vai entender o porquê que ele falou isso. Jesus precisava de coisas para que você entendesse o quão sério é seguir. Ele precisava trazer argumentos para que você entendesse o quão sério é esse negócio de seguir Jesus. Nisso se concentra essa pregação. E quando ele fala isso, é para que nós entendamos a seriedade disso. Precisamos entender e partir desse pressuposto. Pessoas estão acompanhando sem entender a seriedade. Segundo, qual é o objetivo de Jesus? Fazer com que as pessoas entendam. Através da sua mensagem, Jesus precisa explicar o quão sério é seguir. E o quanto que essa atitude ela deve vir acompanhada de muito compromisso e de muita responsabilidade. E aí, para ficar mais fácil, para facilitar, Jesus ele separou a importância do discipulado em dois argumentos. Primeiro, olha o que ele cita: pai, mãe, mulher. Jesus está falando do que, irmãos? Família. Para explicar o quão importante é o chamado, o primeiro argumento que ele coloca é a família. Jesus quer que você considere a sua família nessa explicação. O primeiro é família. Agora, Jesus diz para aborrecer a família. Irmãos, Jesus, ele é contra a família? Não. Jesus não é contra a família. Então, a nossa família, nós temos que cuidar, respeitar, honrar e servir. Jesus está falando de laços sanguíneos. Jesus está falando de seio familiar. Quem instituiu a família foi Deus. Então, onde é que a família ela se encaixa nessa pregação? A família, irmãos, é o nosso maior compromisso na terra. A nossa família é um dos maiores compromissos nossos na terra. Mas, acima do meu compromisso com a minha família, é por isso que eu ponho família.
para utilizar como base. A família do homem é uma responsabilidade grande na vida dele. Mas, acima da família, mais importante do que a família, é Jesus. É o chão. E por que Jesus fala isso? Para que as pessoas entendam o quão sério isso é. Ainda que a sua família seja importante, seja um compromisso de honrar, de respeitar e de servir, ainda assim, acima da família, mais importante do que a família, mais prioridade do que a própria família, está quem? Jesus. É Jesus. E com qual objetivo ele prega isso? Para que nós entendamos o quanto que isso é sério. A família é importante? É, mas acima da família, Jesus. Acima da família, o chamado. Acima da família, ser discípulo de Jesus. Jesus não quer que você cuide da sua família? Quer. Jesus não quer que você honre a sua família? Quer. Mas entenda que acima da família, irmãos, o lugar de Jesus. E isso é para quê? Para que entendamos o nível de compromisso que nós devemos ter com o chamado. É para entendermos isso. Por quê, irmãos? Dá para servir Deus e ao mesmo tempo que nós servimos a Deus, dá para também honrar nossa família? Você precisa escolher entre uma coisa ou outra? Dá para conciliar, servir a Deus, mas também cuidar da família? Dá para conciliar as duas coisas? Dá. Dá. Mas, sempre mas, dentro da sua família pode ser que tenha pessoas que se opõem à sua fé. Dentro da sua casa pode ser que se levante pessoas contra o seu chamado. E aqui é o ponto da mensagem. Esse aqui é o fundamental. Você não pode ter esse filho. Pode ser que se levantem pessoas dentro da sua casa contra a sua fé. Se levanta contra como? Te desencoraja, te desanima. Levanta pessoas dentro da sua casa que te atrapalham. Pessoas dentro das próprias casas que vão militar contra a sua fé, que vão se opor ao seu chamado. E quando isso acontecer, e quando pessoas da sua própria família se opor ao seu chamado, e aí? E aí? Ele quer que você entenda a seriedade. E se pai, mãe, mulher, família, se essas pessoas se oporem à minha fé, então, o que eu devo fazer? Porque às vezes relações familiares são conturbadas por causa de pessoas que é contra a sua fé. E se isso acontecer? Você vai fazer o quê? Você vai negar a fé? Você vai desanimar da fé por causa de familiares que se levantam contra o seu chamado? Porque se isso acontecer, você vai ter que escolher. Se você, é isso que Jesus quer mostrar. Vai chegar um momento, talvez chegue um momento, em que você tem que fazer uma escolha. O que é a minha prioridade? O que está acima? Você vai negar a fé para não criar problemas com essa pessoa?
Ou você vai romper na fé e continuar sendo discípulo? O que você vai fazer? Quando familiares se oporem à sua caminhada, quando pessoas dentro da sua própria casa militarem contra a sua fé, o que você vai fazer? Porque algo tem que se deixar de lado por conta de uma prioridade. Irmãos, no que depender de você, a Bíblia diz: tenha paz com Deus. No que for possível, tenha paz com todas as pessoas. Mas se alguém da sua própria família se levantar contra, se alguém da sua própria família se opor ao seu chamado, não renuncie. Não negue a fé. Porque a família é um dos compromissos mais importantes que nós temos. Mas o que Jesus está falando? Que Ele está acima de tudo. Que Ele é prioridade. E aquele lugar, o lugar de primeiro, o primeiro lugar, Ele não divide. Ele não divide. Quando familiares, seja pai, mãe e irmãos, se opõem, então se opõem. Mas eu não vou negar minha fé. Eu não vou desistir da minha caminhada. Eu vou romper. E por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque Jesus é o primeiro lugar. É por isso. Agora, a pergunta é essa: será que você quer esse nível de comprometimento? Será que você coloca Jesus acima até da sua própria família? Será que você faz isso? Ah, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou criar confusão dentro da minha casa por causa de fé. Eu não vou me opor, vou me calar. Eu vou abandonar, vou esfriar. Você vai fazer isso? Então o que Jesus diz? Então, você não pode ser meu discípulo. Se esse não for o seu nível de comprometimento com Jesus, o que ele está dizendo? Então, você não pode ser meu discípulo. Não há possibilidade de você ser meu discípulo. Se você não estiver disposto a isso, então você não tem condições de ser meu discípulo. Só que ele ainda diz mais. Jesus é um pouco mais profundo ainda no texto. Porque além da família, ele vai citar outra coisa. A parte B do versículo diz o seguinte: e ainda também a sua própria, e ainda também a sua própria, se você não estiver disposto a contrariar não só a família, mas a sua própria vida, então você também não pode ser meu discípulo. Porque tem pessoas, irmãos, que sinceramente elas não estão nem na família delas. Não pensa para elas cuidar da família. Mas com a vida delas, com o umbigo dela, ela importa. Ela importa. Pode ser que a família não, mas com a vida dele ele importa. E aí Jesus diz: mas se você não for capaz, se você não tiver disposição para contrariar a sua própria vida, então você também não pode ser meu discípulo. Agora, quando ele diz aborrecer a nossa própria vida, Jesus está falando o quê? A família, eu acho que vocês entenderam um pouco. A família fica claro um pouco. Mas essa expressão, aborrecer a nossa vida, isso
significa o quê? Eu creio, irmãos, que quando Jesus falou isso aqui, uma boa parte da multidão saiu. Quando ele mostrou a verdade da Escritura, creio que uma boa parte ali saiu. Uma boa parte hoje, uma boa parte das pessoas hoje, quando elas entendem isso, elas também saem. A pessoa, ela quer Jesus até aqui. Até aqui. A partir daqui para frente, aí ela declina. Quando ela entende o que Jesus falou aqui, ela sai. Ela declina. Por quê? O que preocupa é que Jesus está falando que se você não fizer, se você não estiver disposto a fazer, você não pode. É uma condição sem a qual não é possível você ser discípulo. Ou você faz e é, ou você não faz, mas também não é. Não é uma coisa que você pode ponderar se você vai fazer ou não. Eu acho que Jesus deixou claro. Se você não fizer, então você não pode ser. Ou seja, se você quer ser discípulo, você vai ter que fazer. É necessário que você faça. Não tem escolha aqui. Ou você faz e é, ou não faz e não é. Agora, o que é que Jesus quis dizer com aborrecer a vida? Você tem que aborrecer a sua vida para ser discípulo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a pessoa ela se converte, ela ainda tem sonhos? Ela ainda tem metas? Quando a pessoa se converte, essa pessoa ainda tem objetivos na vida dela? Ou Jesus mata o sonho de todo mundo? Jesus acaba com o sonho de todo mundo? As pessoas, mesmo depois de convertidas, elas ainda têm sonhos, ainda têm metas, ainda têm interesses próprios. Não é proibido sonhar. Não é proibido sonhar. Jesus, ele demonstra, aqui, irmãos, antes de ir essa parte, eu não estou falando de qualquer sonho. Estou falando de coisa séria. Estou falando de você sonhar com uma boa profissão, você conquistar uma casa. Estou falando de frivolidade, estou falando de coisa séria. Sonhos sérios, objetivos sérios. Crescer um pouco mais na vida financeiramente. Ter algumas conquistas da vida. Isso aí, isso não é proibido não. Você pode sonhar. Mas quando Jesus diz que nós devemos, qual é a palavra que ele usa? Aborrecer. Eu não sei se é tema da sua, eu não sei se é a mesma. Mas a palavra que ele usa aqui é aborrecer. Ele sabe que você tem interesses próprios na vida. Ele sabe disso. Agora, ele está falando que você não pode. Você pode sonhar. Você pode ter meta. Você pode ter objetivo na sua vida. Mas, sempre tem um mas, pode ser que esses interesses estejam do lado oposto do seu chamado. Pode ser que essas metas que você estimulou, essas metas, esses sonhos, esses objetivos, eles estejam do lado contrário do seu chamado. Pode ser que chegue um momento em que as duas coisas não seja possível conciliar. De modo que você vai ter que escolher. Se você aceita o que Jesus tem para você, ou se você vai em busca daquilo que você quer. Vai chegar um determinado momento da sua vida, ou momentos no plural, que você vai precisar escolher o que é a prioridade. Se é o chamado de Jesus, ou se é algum interesse seu próprio.
E aí, irmãos, quando chegar esse momento, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que escolher o que é prioridade. Você vai precisar escolher de qual lado você vai ficar. Você precisa escolher para qual lado você vai pender. A balança, ela vai pesar para qual lado? Você seguirá o quê? O chamado? Ou seu objetivo? No momento em que você precisar fazer escolhas, você vai priorizar o quê? Seus interesses pessoais ou o chamado? Você vai priorizar o quê? Porque antes que você se torne discípulo, Jesus disse, você tem que fazer os cálculos para saber se você está disposto a contrariar você. Sua vontade. Você está disposto a dizer não para os seus interesses? Em nome do chamado. Você tem essa disposição? De quando as coisas se confrontarem, você pender para o lado de Jesus? Quão sério é o chamado? É nesse nível. É nesse nível. A seriedade do chamado, ela é nesse nível. A minha família é muito importante, mas o discípulo entende que Jesus está acima. A minha vida, os meus interesses também são importantes, mas o discípulo precisa entender que Jesus também está acima. Se você não está disposto a contrariar pessoas da família que se opõem à fé, você não pode ser discípulo. Mas se você também não está disposto a contrariar as suas vontades, seus objetivos, não estou disposto não, então você não pode ser discípulo. Quem está falando isso? Eu inventei isso aqui. Está escrito. Está escrito. E quem não falou não foi um profeta, não foi apóstolo, foi Jesus que falou isso. É Jesus, essas palavras são de Jesus. Ele diz: se você não tiver essa disposição, se você não tiver esse nível de comprometimento, você está fora. Você está fora. Você pode ser a multidão que assiste. Você pode fazer parte da multidão que acompanha. Você pode observar de longe, mas você não faz parte do corpo. Você não é um membro do corpo. Você não pode ser discípulo. É esse o nível de seriedade de ser discípulo de Jesus. É nesse nível de comprometimento que eu tenho que me converter e entregar minha vida ao Senhor Jesus. E não venha, irmãos, e às vezes eu escuto, não venha com essa conversa fiada, com essa balela de Jesus ser prioridade da boca para fora. Porque qualquer pessoa que se pergunta, Jesus em primeiro lugar, nada. Isso é conversa fiada. A pessoa fala que Jesus é prioridade, que Deus está em primeiro lugar, da boca para fora. Não é verdade. Como é que eu sei que uma pessoa tem Jesus como prioridade? Não conheço sua vida e não darei palpite sobre ela. Cabe a você se consertar com Jesus. Mas existem princípios de prioridade que você pode aprender e aplicar na sua vida. Ter Jesus em primeiro lugar está relacionado a tempo. Como é que eu sei que uma pessoa tem Jesus como prioridade? Ela tem tempo para Ele. Ela tem tempo para Ele.
quer ver uma demonstração de interesse, observe como que aquela pessoa gasta o tempo dela. Não venha dizer que você tem Jesus com prioridade se você não passa tempo com Ele. Se você não gasta tempo buscando, orando, se aproximando, fortalecendo o seu relacionamento. Não tenha essa audácia de dizer que você o prioriza. Porque se você não tem tempo para Ele, você não está priorizando Ele. É simples. É simples. Você tem tempo para um monte de coisa, mas para Jesus, não, meu tempo para Jesus é reduzido. E enquanto isso, o que acontece? Enquanto você não tem tempo para Jesus, você não aproxima. Você não estreita relacionamento. Jesus não conhece você. Isso é estranho. Por quê? Porque você não tem tempo. E se você não tem tempo para Jesus, não se engane com isso. Não se engane com isso. Ele não é prioridade. Se você não tem tempo, ele não é. Ele nunca foi sua prioridade. Por quê? Porque quando você não tem tempo, você vive sacrificando a oportunidade de edificar sua fé. Você vive jogando no lixo as oportunidades que te são apresentadas. E você faz o quê? Você fica estagnado. Você estagna. Você tem intimidade com outras coisas. Você tem relacionamento com outras coisas. Com Jesus não tem. Quem não tem tempo, não tem relacionamento. 2, esforços. Tempo e esforço. Como você tem coragem ou audácia de dizer que você tem Jesus como prioridade se você não se esforça para buscá-lo? Se você não gasta sua energia para ir ao encontro dele, como que ele é prioridade? Como que ele é prioridade? Se você não se esforça nada, tudo para Jesus é difícil, tudo para Jesus é custoso, tudo para Jesus é para amanhã, tudo é para depois. E por que você não pode se esforçar? Você não pode se esforçar. Não venha dizer que você tem Jesus como prioridade se você não se esforça. Cadê seu esforço? E isso está aí nas pequenas coisas. Eu não estou falando de coisas grandiosas. Eu estou falando de pequenos esforços diários. E que você não imprime esses esforços. Esforços que às vezes você faz por outras coisas. Sapos que você engole por causa de outras coisas. Mas esforços empregados no seu chamado, aí você não esforça. E aí vem na rede social, na igreja, com alguém falar que Deus é prioridade, né? Prioridade é quem dedica a Ele tempo e esforço. Se você não tem tempo para Jesus, se você não esforça, Ele não é a sua prioridade. E outra coisa, você não me dá satisfação. O seu cuidado na sua vida. Quem cuida da sua vida é Deus. Então não precisa falar para mim, para os irmãos, para qualquer pessoa que você tem compromisso. Demonstra. Fala não. Demonstra. E como é que você demonstra esforço? Arruma tempo para Jesus. Arruma tempo. Demonstra assim. Eu quero ser discípulo. Eu quero buscar. Eu vou arrumar tempo para Jesus. Isso aí, se você faz isso, você não precisa falar comigo. Você só faz.
Demonstre que Jesus é prioridade, esforçando para buscá-lo. Esforça-te. Não é isso que a palavra fala? Esforça-te. Para que você possa se aproximar do seu Criador. E não apenas a demonstração, irmãos, de palavras. Conclusão: nós temos muitos sonhos, objetivos, mas mais relevante, mais prioritário, mais importante do que todas as coisas é Jesus Cristo. Mais importante do que todas elas. E se eu não estiver disposto, então dirá Jesus fala para você: você não pode ser meu discípulo. Não estou disposto a ter essa disposição toda. Não estou. Então você não pode ser meu discípulo. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se vocês fizerem isso, se vocês buscarem o reino dos céus primeiro, vocês serão discípulos de Jesus. Minha vida e minha família, meus sonhos, minhas metas, meus interesses são importantes, mas Jesus é mais. Jesus está acima de tudo. Jesus é a prioridade número 1. Aquele que receber esta palavra diz: